profundo mar, nas alturas dos céus, louvado corações em meio ao calor, nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade, os sinais adorados de Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Deixe os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao calor, nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade, os serás adorados, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo que esteja nos nossos corações neste dia. Hoje nós vamos encerrar essa série de reflexão que estamos fazendo sobre as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia. Bom, a igreja de Laodiceia era a igreja morna, que não era quente e nem fria. Vamos ler então aqui o texto para a gente explanar melhor. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és
um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a igreja de Laodiceia estava situada numa cidade também da Ásia, na mesma rota ali de Esmirna. Elas ficavam bem próximas àquelas cidades, né? Filadélfia, Éfeso, era tudo perto. Essa cidade, ela era uma cidade muito rica, né? Era uma província do Império Romano e ela era um centro financeiro daquela região. Então lá existiam muitos bancários, muitas pessoas envolvidas com dinheiro. Então era um centro financeiro muito forte. Essa cidade tinha uma curiosidade, que ela era abastecida por um aqueduto, né, um condutor de água, uma canalização, que trazia água da cidade de Hierápolis, que era uma cidade vizinha, que tinha águas termais, ou seja, águas quentes. Então essa água era conduzida por uma tubulação, e quando ela chegava em Laodiceia, ela já estava morna. Outra curiosidade é que em Laodiceia a medicina era muito avançada. Eles tinham uma medicina para a época muito avançada, e lá existia a fabricação, a produção. Eles tinham um conhecimento na questão ocular, eles tinham tratamento com colírio que era produzido lá naquela cidade. Aquela cidade também produzia muita lã preta. Laodiceia era uma cidade também autossuficiente, ou seja, ela era uma cidade que não dependia quase nada das outras. Lá também houve terremotos, houve tremores de terras e coisa parecida. Agora vamos fazer um paralelo aqui, uma observação entre essas características da cidade e a forma que Jesus fala com aquela igreja. Então, quando ele diz aqui no versículo 15 e 16, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que Jesus fala isso? Normalmente Deus ele fala conosco de uma forma que a gente entenda, e ele usa exemplos de coisas que nós conhecemos. Então veja bem que a água dessa cidade, ela não era uma água muito boa, né? Não era uma água potável assim como nós temos hoje. Ela vinha morna, então era uma água difícil de beber. Então Jesus faz essa comparação. E aí ele fala assim, que ele estava a ponto de, porque aquela igreja não era quente nem fria, ele ia vomitar ela. Então a água morna, ela causa esse problema no estômago da gente, que quando você bebe água morna, normalmente você quer vomitar mesmo, né? Causa náuseas. A água morna causa náuseas. Então Jesus ele faz essa comparação para repreender aquela igreja. Outra coisa que ele fala aqui também é sobre as vestes brancas, no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Então, ou seja, aquela cidade se orgulhava de produzir lã preta para roupas pretas. E ele diz, olha, eu quero que você compre de mim roupas brancas, né? E no versículo 18, ainda na parte A, ele fala assim, aconselho-te
aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Então aquela cidade também era uma cidade rica. Então veja bem a influência que o meio em que uma igreja está localizada pode influenciar esta igreja. Então todas essas coisas que era comum naquela cidade, elas refletiam dentro da igreja. Então Jesus ele usa essas coisas para repreender aquela igreja, para abrir os olhos daquela igreja com relação à sua relação com Deus. Depois ele fala, unge os olhos com colírio, né, no versículo 18 ainda, olha, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Ou seja, vocês são pobres porque vivem numa cidade rica, vocês acham que não precisam de nada e nem de ninguém, né? Era uma igreja soberba. Vocês estão cegos porque, veja bem, a cidade de vocês produz colírio e vocês são cegos, né? Vocês precisam, aconselho que te enriqueça e vestes brancas para que te vistas. Então ele faz esse paralelo para repreender aquela cidade. Então ele fala de coisas que eles conheciam, né? Bom, depois ele adverte aquela igreja com relação no versículo 19, ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, ou seja, ele está advertindo aquela igreja, dizendo, olha, vocês são pobres, porque aquela igreja se achava uma igreja autossuficiente, que não precisava de ninguém. Vocês precisam se vestir com vestes brancas, porque vocês estão impuros diante de mim. Vocês precisam comprar ouro de mim, né? Ouro passado pelo fogo, né? Provado pelo fogo, para que te enriqueças, porque vocês são pobres. E colírio para os olhos, vocês estão doentes dos olhos. Então, toda essa soberba, toda essa arrogância dessa igreja tornou uma igreja conformada consigo mesma. Ou seja, está tudo bem para nós. É aquela coisa da apatia, né? A pessoa, né, tanto faz como tanto fez, está tudo bem aqui, não tem problema, né? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida espiritual e achamos que estamos bem. Eu estou indo na igreja, eu sou dizimista, eu tomo santa ceia, eu oro, eu não xingo palavrão, eu não bebo, não fumo, então tá bom demais. Então, Jesus está querendo nos advertir para que nós venhamos nos policiar. A tendência de todos nós, quando em qualquer situação da nossa vida, quando nós atingimos um patamar satisfatório, é a gente ficar apático, ficar negligente, né? E essa era a situação da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Então, quando ele fala, porque não é frio nem quente, quando uma água está quente, você vai e põe ela para esfriar, se você quer ela fria. Quando ela está fria, você põe fogo e esquenta ela. Mas quando ela é morna, muitas vezes a gente aceita, que nem café, né? Eu não gosto de café muito quente, mas também não gosto de café frio. Café frio, nem pensar, é um veneno. Eu gosto de um café quente, mas não muito, né? O café morno, eu tomo, né? Porque ele não está na temperatura que eu gosto quente, mas ele também não está gelado na temperatura que eu não gosto. Então eu tomo. Então assim nós nos comportamos quando a nossa vida espiritual está nesse ponto. Agora, é muito difícil às vezes a gente identificar isso. E às vezes a gente é repreendido e a gente é chamado a atenção por Deus muitas vezes e nós não despertamos. Então ele disse assim, olha, se você não se esquentar, eu vou vomitar você da minha boca, porque você está me causando náuseas.
Meu querido, é triste, né, você ouvir isso de Jesus. Olha, para Jesus chegar ao ponto de dizer vomitar-te-ei, é porque a situação estava terrível. Então, olha bem, o contraste entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, Jesus não tinha nada que reclamar dela. Essa igreja aqui, por exemplo, Jesus não fala nada de bom dela. Ao contrário de Esmirna e de Filadélfia, Jesus aqui não fala um ponto positivo desta igreja. Ele não encontrou nada. Por quê? Era uma igreja em si mesmada, ou seja, conformada, cheia de si mesma, né? Que achava que estava bom para Deus a forma que ela estava vivendo. Então eu entendo aqui nesse texto que Jesus está nos chamando para um exame, né, introspectivo, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver se nós não estamos também nos comportando dessa forma com relação a Deus, né? Porque se você estiver frio, é fácil identificar. Quando a pessoa está quente também é fácil de identificar, mas quando a pessoa está morna, o morno ele engana. Parece que está quente, mas também pode ser que pareça que está frio, é confortável. É o meio termo, né? Quando a gente vai conversar sobre política com as pessoas, muitas pessoas, talvez você que está vivendo, vai dizer assim: eu não gosto de política, eu não gosto de discutir política. E olha bem como que tudo que existe ao nosso entorno influencia nossas vidas. Quando a pessoa fala que ela não gosta de política, ela já está se posicionando politicamente. Só que é assim, se der tudo certo, ela fala, tá tudo bem. Se der tudo errado, ela fala, tá vendo? É por isso que eu não gosto de política. Então, mas na verdade, não é que ela não gosta, ela não quer se comprometer, ela não quer assumir o risco. Mas na verdade, lá no fundo do coração dela, ela tem um lado, todo mundo tem um lado, né? E a nossa vida de fé também é assim. A igreja é assim, ela tem os frios, tem os quentes e tem os mornos. O morno, ele se consegue conviver tanto com o frio como com o quente. Todos os dois, ele consegue conviver. É difícil identificar. Então é aquela pessoa que fica em cima do muro. Tinha uma amiga minha na faculdade que ela dizia assim, politicamente falando, né, que as pessoas mais perigosas são aquelas que não têm uma opinião formada, que eles ficam em cima do muro. Porque ele pode pender para qualquer lado, ele pode ir tanto para um lado como para o outro. E normalmente esses são os fiéis da balança, são eles que faz a balança pender para um lado. Isso acontece na igreja. Essas pessoas, quando elas vê que a coisa está fervendo, o que elas fazem? Elas pulam para o lado que está mais propício para ela, que vai ser mais vantajoso para ela. E nós, na nossa vida espiritual, não podemos ser assim. Nós temos que ter os pés firmes na palavra, no Espírito, para que Jesus não venha nos encontrar numa situação assim, né? Numa situação mediana, medíocre, mas que Ele possa nos encontrar fervorosos. Fervoroso vem de ferver. Então, para eu ferver, eu tenho que me aquecer. E para eu me aquecer espiritualmente, eu tenho que buscar mais a palavra, eu tenho que buscar mais a presença de Deus para a minha vida. Para que eu não fique morno, para que eu não venha esfriar. Porque você esquentar quem está morno é mais difícil do que você esfriar quem está morno. Tá? Então, assim, que a nossa vida de fé não venha causar náuseas em Jesus. E aí ele fala aqui no final: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Né? Então, ou seja, aquela igreja também ainda cega, pobre, miserável, ela ainda era surda ainda.
E muitas vezes Jesus está batendo na nossa porta. E ele fala, abra a porta que eu entrarei e cearei com você e você comigo. Às vezes a gente não quer abrir a porta. Abra a porta e deixa Jesus entrar. Deixa Jesus cear com você. E ao que vencer, versículo 21, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que nós possamos nos colocar, né? Fazer uma análise da nossa vida com a igreja de Laodiceia e ver se nós não estamos dessa forma que essa igreja estava, né? No estado que essa igreja se encontrava. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que esta palavra possa dar frutos na tua vida. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus.